Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Novartis e da Pfizer. Olá, meu nome é Carla Bocchimpani e é um grande privilégio estar aqui com você, principalmente porque nós vamos discutir um tema super importante. Nós estamos aqui em mais um episódio do Hemoplay Podcast. E essa série que nós temos discutido é uma série extremamente relevante, principalmente porque vamos falar sobre a série Leve Mais Conhecimento em Leucemia Mieloide Crônica. Como falei, o tema é extremamente importante porque nós vamos falar sobre considerações sobre fertilidade e gravidez na leucemia mieloide crônica. E, para tanto, eu tenho aqui dois grandes amigos, doutor Gustavo, doutora Cristina, e é um prazer grande estar aqui nós juntos, porque a gente vai discutir sobre esse assunto e você vai poder tirar as suas dúvidas. A gente costuma dividir esse assunto de fertilidade em leucemia mieloide crônica em 4 cenários principais. O primeiro cenário é o cenário onde a paciente tem a doença, a leucemia mieloide crônica, e ela se vê grávida. Um segundo cenário é quando ela está grávida e tem o diagnóstico da leucemia mieloide crônica. Um terceiro cenário é quando o marido ou o companheiro dessa paciente é que é o paciente e a sua esposa é que engravida. E um quarto cenário é quando a mulher quer engravidar e, no entanto, ela tendo a leucemia mieloide crônica, ela quer se programar para isso. Bem, vamos começar a nossa conversa. Então, eu já começo com uma primeira pergunta aí para o Gustavo e para a Cris. Todas as vezes, quando você tiver um paciente com leucemia mieloide crônica, e aí ela chegou para você e falou assim, olha, eu estou grávida. Doutor, o que eu faço? O que você responde, Gustavo? Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Essa é uma situação que acontece cotidianamente, de várias maneiras, e as mulheres às vezes chegam com essa situação, e a primeira orientação que a gente passa é que o paciente, a paciente que se encontra e descobre que está grávida, ela deve interromper a medicação que ela está fazendo uso contra a leucemia mieloide crônica, e ela deve entrar em contato imediatamente com o hematologista dela. Esse contato é importante para que daí para frente eles discutam qual que é o melhor cenário, as melhores situações que eles devem fazer. Isso vai depender um pouco da fase da doença ou da fase da gravidez que ela descobriu. Então, isso tudo tem que ser discutido, mas é importante que se suspenda a medicação assim que descubra que está grávida. Perfeito. E você, Cris, o que você acha? Realmente, o Gustavo tem razão. A primeira coisa é interromper o medicamento e procurar o hematologista. A partir daí, eu acho que vai ser uma análise caso a caso. Nessa situação, não tem como a gente fazer igual para todo mundo. Então, entre em contato com o médico e, a partir daí, em conjunto, a gente pode decidir o que é melhor a ser feito, conforme o quadro da paciente, a fase da doença, o estado geral da paciente. Então, acho que o mais seguro é realmente interromper a medicação. Perfeito, muito bom. Gustavo, você falou sobre, e a Cris também, sobre caso a caso, né? Em quais cenários a gente conseguiria ter alguma mudança de comportamento? Por exemplo, se a paciente está tomando o inibidor de tirosina quinase já há muito tempo e ela já se encontra em resposta molecular completa, e ela está ótima, a doença dela está extremamente controlada e ela aparece, então, e ela é diagnosticada como gestante, né? Então, quer dizer, ela acaba tendo um quadro positivo na sua gestação, como gestante. Qual é a sua orientação? Já começaria algum medicamento, interferon, ou um paciente com a resposta completa? Como que você acha que deve se comportar? Então, Carla, você colocou para mim uma situação que é a mais confortável para o hematologista, né? Ainda bem que você passou essa para mim. Então, assim, nessa situação, a gente está autorizado, já que a paciente tem uma resposta já há algum tempo, uma resposta boa, profunda com o tratamento, a gente estaria autorizado a suspender a medicação que ela está usando e simplesmente acompanhar essa paciente com realização de exames para controle da doença, para ver se a doença está progredindo, mas manter a paciente sem o uso do inibidor, do imatinib, da medicação contra a leucemia mieloide crônica. E aí, somente se tiver algum aumento significativo dos marcadores da doença, aí sim seria
pensado em reiniciar a medicação, dependendo, obviamente, da época da gravidez. Então, ainda bem que você me passou essa situação muito boa. Fui sua amiga, mas eu sou amiga da Cris também. Vou passar para ela mais um desafio. Cris, e nesse cenário que a gente falou o segundo, quando a paciente ela está grávida e aí ela é diagnosticada como leucemia mieloide crônica, ou seja, a doença acabou de ser diagnosticada e precisa de uma condução. O que você orienta? Bom, aí a gente tem que ver o número de leucócitos que essa paciente tem, o número de plaquetas. Muitas dessas pacientes podem ter uma leucocitose muito importante, e aí eu acho que a melhor abordagem nesse momento, com leucócitos acima de 100 mil, por exemplo, é uma leucoaférese. E manter depois essa paciente sob observação. Mas pacientes que têm leucócitos abaixo de 100 mil, a gente pode observar por um tempo, mas não podemos esquecer também das plaquetas. Plaquetas acima de 600 mil, a gente sabe que a gestação já é favorecedora de quadros trombóticos, e com uma plaquetose, esse risco trombótico aumenta mais ainda. Então, a gente deve prestar atenção também nas plaquetas, e se elas estiverem acima de 600 mil, a gente pode dar aspirina em dose baixa e heparina de baixo peso. Claro, tudo controlado, porque a gente sabe que também existe risco de sangramento na gestação, né? Então, essa paciente tem que ser observada com muito cuidado. A hidroxiureia é contraindicada, principalmente em todos os trimestres, né? Mas os outros, a gente pode usar o interferon nesse caso, que seria bastante seguro. Agora, o difícil está achar interferon para usar nesse cenário, né? É uma situação de desabastecimento. Eu fiquei com uma dúvida para ajudar os nossos amigos, né, pacientes. O que é uma aférese? Sim, é um procedimento feito pelo hemoterapeuta, onde com uma máquina a gente filtra, vamos dizer assim, o sangue e retira o excesso de leucócitos. E aí o número de leucócitos pode ficar mais adequado e a gente pode controlar melhor o quadro do paciente. Perfeito, Cris. Esse é um cenário muito dramático, mas de verdade eu entendo que a Cris quer passar mesmo é que é perfeitamente tratável, é perfeitamente controlável. Então, essa é uma situação que pode acontecer e realmente a ideia é que é possível conduzir uma paciente que está gestante e que foi diagnosticada como leucemia mieloide crônica. Inclusive aquelas pacientes que no início do tratamento, diagnosticadas como leucemia mieloide crônica, possam apresentar uma gestação, mas cuja doença ainda não foi controlada. Nesse momento, a ideia, como eles dois falaram, é suspender completamente o tratamento, mas há um controle, e a Cris falou bem sobre a questão da possibilidade de fazer aférese ou mesmo interferon, quando disponível, e dependendo, novamente, das fases da doença. Muito bem, eu vou dar uma pergunta, mas eu não vou dar essa pergunta agora para o Gustavo, porque essa é a mais fácil, vou dar para a Cris. Cris, o paciente é o homem, ele que tem a leucemia mieloide crônica. Aí, ele está fazendo uso dos inibidores, ou nilotinib, ou imatinib, ou DASA, o que for. A esposa dele engravida, tem problema? Existe uma certa controvérsia na literatura, né? Mas a maioria dos autores acredita que não tenha problema, que é seguro e que dá para você manter. Eu, aliás, tenho vários filhinhos de LMC assim. E a esposa ficou muito preocupada, e são casos antigos, então eu fiquei mais preocupada ainda na época. Mas depois a literatura agora tem dito que é mais seguro, que pode ser, não tem problema, que pode manter. E aí a minha pergunta também é, o uso dos inibidores de tirosina quinase, dos medicamentos que tratam a leucemia mieloide crônica, eles diminuem a fertilidade, Gustavo? Então, de novo, como a Cristina falou, existem poucos estudos de grande importância falando sobre isso, mas assim, é bem estabelecido, talvez,
que esses medicamentos, eles não reduzem a fertilidade do homem, tá? E, tanto do homem quanto da mulher. Diferente de alguns outros quimioterápicos que são usados para outras doenças hematológicas, que esses sim são mais intensos, têm mecanismos de ações diferentes, então esses outros, eles têm normalmente alguns problemas com fertilidade. Normalmente, os inibidores de tirosina quinase, o imatinib, o dasatinib, o niro, qualquer um deles, normalmente não altera muito a fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Perfeito, Gustavo. Isso é muito importante porque não é um quimioterápico, não é mesmo? Então, não sendo um quimioterápico, não tem esse efeito. Apesar da gente saber que o inibidor de tirosina quinase, ele passa pela barreira placentária e pode causar má formação no bebê, por isso a indicação de interromper o tratamento. O inibidor de tirosina quinase, ele não impede a gestação, né? Então, algumas pessoas, eu não vou ficar grávida porque eu estou tomando um quimioterápico. Não, você não está tomando quimioterápico. Você está tomando inibidor de tirosina quinase e ele tem um efeito, uma droga que ela vai direto no alvo da leucemia mieloide crônica. A grande questão é que é muito importante e a gente precisa deixar isso também de uma forma muito clara. Quem tem leucemia mieloide crônica é mulher em idade gestacional, precisa se proteger, não pode engravidar. Essa é a nossa fala. A nossa orientação é: você precisa estar usando um anticoncepcional, fazendo um tratamento de preferência duplo, né, para poder realmente evitar a possibilidade da gestação, porque você tem, afinal de contas, uma leucemia mieloide crônica, que tem total tratamento. Porém, se houver uma gestação, o tratamento terá que ser interrompido e isso pode comprometer a resposta ao seu tratamento. Mas agora eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é também uma pergunta extremamente importante, porque os nossos pacientes que estão nos ouvindo, muitas delas, a gente sabe que uma quantidade grande de mulheres tem o diagnóstico de leucemia mieloide crônica na fase fértil. Muitas delas nem têm filhos ainda, né? Então, qual é a orientação que vocês gostariam, de repente, de passar para ela? Digamos, eu sou a paciente e eu estou na idade gestacional e eu quero engravidar, mas eu comecei agora a tomar o meu medicamento. O que vocês orientam que eu faça? Como você falou, geralmente, as mulheres em idade fértil, que ainda, principalmente as que não tiveram filhos ainda, elas têm entre aspas, relógio biológico, que muitas vezes elas ficam preocupadas. E aí entra o papel do hematologista, porque ele, em conjunto com a paciente, eles vão definir um melhor tratamento para que se consiga que se controle a doença de uma forma mais profunda e mais rapidamente possível. Então, esse é o cenário ideal de se programar, começar uma medicação de uma intensidade melhor. Então, quando a gente fala assim que a mulher deseja ter uma gestação e ela está com pouco tempo, a gente geralmente começa o tratamento com inibidor de segunda geração, seja ele o nilotinib ou o dasatinib, para buscar uma resposta da doença mais rapidamente possível e mais profunda possível, para que, dentro de algum período, a gente possa suspender essa medicação com segurança, sabendo que a gente vai ter um tempo que a doença vai ficar controlada, ela vai estar praticamente imperceptível, então a gente vai ter um tempo para que essa paciente tente engravidar, porque a gente sabe que muitas vezes não consegue engravidar de uma hora para outra, né? Mesmo suspendendo o anticoncepcional. Então a gente vai ter esse tempo de esperar ela engravidar e a gente vai ter esse tempo para que ela desenvolva a gestação com tranquilidade e com a doença controlada. Perfeito. Então, é possível a mulher em idade fértil se programar para ficar grávida. O que você acha, Cris? Perfeitamente possível. A gente vive esse cenário todos os dias. Pacientes que querem engravidar. Então, a gente sempre recomenda, vamos primeiro ter um controle adequado da doença, e aí, quando chegar a hora certa, a gente pode pensar em interromper o tratamento para você engravidar. Então, tudo programado. Vai ser um sucesso. Esse é o melhor cenário, não é, Cris? Porque, afinal de contas, quando você planeja
você consegue realmente fazer todo o tratamento, fazer tudo de forma correta. Eu costumo dizer que eu falo sobre isso na minha primeira consulta, né? Quando você pega principalmente um paciente que está em idade gestacional, idade que pode engravidar, e que ela quer engravidar, ela ainda não tem filhos, ou ela deseja ter mais filhos, eu costumo falar assim, olha, é possível, sem dúvida, você engravidar, porém, depende deste início, principalmente. Principalmente, você precisa aderir ao tratamento. A gente sabe, vocês com certeza concordam, que o nosso maior problema hoje é o paciente que esquece de tomar o medicamento, que passa final de semana sem tomar, não tem uma boa adesão ao tratamento. Então, o segredo para ter a possibilidade de alcançar os critérios de interrupção, eles começam numa boa adesão. Se o paciente tem uma boa adesão ao tratamento, é possível aprofundar a resposta, ele tem que ficar com uma resposta profunda durante um tempo que ultrapassa 2 anos, e ele precisa estar sempre com o controle do hematologista para que ele identifique qual é o momento de engravidar, o momento, na verdade, de parar. E o Gustavo levantou uma coisa importante, que é quando você para de tomar o medicamento, de novo, dentro dos critérios que o hematologista orientar, isso não pode ser feito da cabeça do paciente, então tem que ser com o critério do hematologista. Se ele parou de tomar, encontrou o critério, ele para de tomar, a gente sabe que tem um período que a gente tem que jurar que isso funcionou. E esse período é de pelo menos 6 meses a 1 ano, onde a gente tem a possibilidade de identificar que o paciente que interrompeu o tratamento não teve a necessidade de voltar a tomar. A gente sabe que hoje 1/4 dos pacientes que têm leucemia mieloide crônica e começam a tratar, 1/4 tem sucesso na interrupção. 1/4 consegue interromper, mas precisa voltar a tomar o medicamento de novo. Então, este é o período que a gente tem que entender que é possível para essa paciente realmente planejar com cuidado a sua gestação. Agora, assim, o que vocês deixariam de recado, de orientação final para nosso paciente, ou, né, o paciente ou o parente de uma paciente com esse cenário de desejo de engravidar ou realmente que tem aí toda uma família? A gente sabe que isso é muito importante, né? Eu tenho 6 filhos, então vocês sabem como eu defendo a gestação intensamente. Diante disso, qual é o recado que vocês dão para essa paciente? Bom, acho que o recado principal é que é possível a gente conseguir que a mulher consiga gestação, tenha uma gestação tranquila. E o segundo recado, desculpa, não somente um, é sempre conversar com o seu hematologista, traçar estratégias junto com ele sempre. Perfeito. E você, Cris, o que você orienta? A comunicação entre a paciente e o seu médico é a coisa mais importante, além da adesão correta ao tratamento. Planejando, tudo é possível e seguro. Então, acho que é essa que é a mensagem. Muito bom, perfeito. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês, agradecer a você que está aí nos ouvindo, realmente é um grande prazer estar com você. E eu quero agradecer demais a ABHH, afinal de contas, é a ABHH que deixa a gente, que dá essa possibilidade da gente fazer essas discussões assim tão importantes sobre temas tão importantes, principalmente da leucemia mieloide crônica. Eu quero também dizer para você que, se você tiver alguma dúvida em relação a este tema de gestação em leucemia mieloide crônica ou qualquer outro tema relacionado a alguma doença hematológica, a ABHH tem toda uma disponibilidade de tirar dúvidas e ter o acesso a médicos que são especialistas nessas áreas, nesses assuntos. Então, para a ABHH também é um grande privilégio responder as perguntas e tornar acessível esse conhecimento a todos os pacientes. Nesse mês que a gente comemora aí o Dia Internacional do Leucemia Mieloide Crônica, um momento que a gente está realmente assim, festejando a possibilidade de tratamento, e tratamentos tão bem elaborados e com uma doença que está tão bem controlada, nesse momento a gente realmente
quer agradecer a todos vocês e principalmente a BHH dessa possibilidade. Gente, um prazer enorme, obrigada e continuamos na nossa conversa nessa série tão especial sobre leucemia mieloide crônica. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Novartis e da Pfizer.